Boa noite a todas, né? Sejam muito bem-vindas. Hoje, dia 19 de agosto, e hoje conversando com uma amiga minha, né, a Mônica Fagundes, e ela me falou: Poxa, Lani, que sincronicidade, né? Hoje comemora-se a data que Nossa Senhora apareceu pela quarta vez, né, em Fátima. E isso me deixou bem com o coração aquecido, né? Então, espero que a nossa noite seja abençoada pela a mãe, né? Então, eu me sinto muito honrada, né? Gratidão por vocês estarem aqui, saindo um pouco da rotina, né? Nesse momento que foi tão esperado por mim. Eu sou a Alane, né? Para quem não me conhece, sou filha da Aldenora, mãe da Maria Carolina, uma adolescente de 21 anos, esposa do Hansen, sou psicanalista. Sempre falo que eu sou uma eterna buscadora de conhecimento, amo ler e escrever, né? E gosto de gente, né? Eu gosto disso aqui, né? De sala cheia, né? De ver o rosto das pessoas, de me comunicar. Então, como é bom estar aqui hoje, né? Partilhando com todos vocês desse momento, né? Fico muito feliz assim de ver tantos rostinhos conhecidos, né? E vários outros que eu não conheço, mas que eu sei que a gente vai se aconchegar muito em breve, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, né, por me permitir enxergar os meus dons, me encontrar naquilo que eu faço. E assim, para a gente começar o nosso momento, eu vou convidar vocês para a gente fazer um breve instante de pausa, né? De escuta, de presença. Então, eu vou pedir para que a gente se aterre nesse momento, né? Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos por um segundo, procurem respirar profundamente, relaxar o corpo, né? Fiquem tranquilas, se sintam à vontade, se sintam, né, abraçadas. Observem o corpo de vocês, observem os pés tocando o chão, se acomodem bem na cadeira, né? Respirem pausadamente, sem pressa, e procurem nesse momento, lembrar de uma memória, né, da infância, lá quando você era criança, né, quando você ainda era pequena. Então, procura lembrar dessa memória. Essa memória, a princípio, ela não precisa fazer sentido, né? E aí a gente para pensar, o que que vem à mente, né? Vocês não precisam responder, né? Mas só imaginar. E aí a gente vai meio que guardar essa memória, né? Como que vocês se sentem acessando essa memória? Essa memória, ela tem cor, ela tem som, ela tem cheiro, ela tem toque. Qual é o ambiente que se passa essa memória? Ela é uma memória confortável, ela é boa, ela é tranquila, ela é alegre, ela traz algum tipo de desconforto, algum tipo de sensação. Como que vocês se sentem, né? Lembrando dessa memória. E aí, tira, né? E vamos então voltar para cá, para a gente, assim, a gente começar a acessar, né, o tema central do livro, né? Do livro Fios da Vida. Esse momento agora com vocês, ele não tem nenhuma pretensão inicialmente, né? É apenas uma sugestão
para que eu possa começar a falar sobre a nossa memória. É dessa memória que vocês puderam acessar agora, que nascem os fios da nossa vida, né? É essa memória e tantas outras, sendo elas boas ou não, que tecem quem nós somos hoje, né? Ou quem nós nos tornamos. E aí, hoje eu estava lembrando, né, de que nós não nascemos assim como nós somos hoje, né? Nós não nascemos assim. E aqui cai por terra aquela canção, né, da Gal Costa que fala: Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Eu não tenho muita voz, mas é porque nós não nascemos assim, nós nos tornamos. E é a nossa experiência de vida, né, que vai nos lapidando. E aqui eu quero falar de uma forma resumida, né, sobre quais são os três processos, né, da memória. Primeiro, a nossa memória, ela passa por um processo de codificação, né? Acho que se vocês também quiserem anotar, sintam-se à vontade, né? Eu acho que toda informação que nos chega é importante. Então, esse processo, primeiro a gente codifica, depois a gente armazena e depois a gente evoca. O que que significa a codificação? A codificação é o processo de entrada das informações no nosso cérebro, né, que acontece quando nós somos expostos a um determinado estímulo, seja como a gente vê, como a gente ouve, ou o que a gente sente, né, e daí a gente vai passando, vai recebendo essas informações através desses estímulos. E aí, o segundo processo é o armazenamento. O armazenamento, o que que acontece? Essa informação que é codificada, ela é guardada no nosso cérebro, que pode ser por um período temporário ou um período mais duradouro, né? É, que a gente chama de memória de curto prazo, né? Ou então uma memória mais consolidada, que é uma memória mais de longo prazo. E aí, a evocação é a nossa capacidade que a gente tem de submeter e de recuperar essa informação armazenada quando necessário, né? Então, eu dei essa sugestão inicialmente de fazer vocês lembrarem de um momento da infância. O que que aconteceu? Vocês submeteram, né, e recuperaram por meio da evocação essa informação que estava codificada e armazenada no cérebro de vocês, né? Ou seja, acessaram uma memória autobiográfica. E a memória autobiográfica é um tipo de memória que engloba todos esses eventos, todas as experiências, os sentimentos da vida de uma pessoa, né? Formando quem ela é. Ou seja, as lembranças da infância são uma parte fundamental da memória autobiográfica, pois essas lembranças, né, são um conjunto de informações sobre o passado, o nosso passado. Então, sendo assim, para a gente começar a falar, né, eu trouxe um pouco desse conceito para a gente poder entender, né? O livro Fios da Vida, para mim, ele é como uma coxa de memórias, né? Que são memórias alinhavadas com palavras. E eu já vou contar um pouco sobre como ele nasceu, né? Qual foi a origem do livro? É o que que se passou comigo para que esse livro ele brotasse. Primeiro, a escrita ela sempre me acompanhou desde a infância. Eu era aquele tipo de criança que se eu não tivesse um caderno, né? Eu não tivesse folhas de um jeito ou de outro, eu fabricava. Eu fabricava um, eu dava o meu jeito, né? Às vezes a gente não tinha assim tantos recursos, né? Mas eu conseguia fazer nascer um caderno.
Então, uma outra parte do livro, chegando mais pessoas aqui, uma outra parte do livro, eu usei os setênios, né, para falar sobre as fases da vida, que foi uma inspiração. E essa inspiração, ela sempre havia dentro de mim, porque eu já flertava com a teoria do Rudolf Steiner, né? O Rudolf Steiner, que foi um filósofo, foi um educador, foi um artista, ele foi o fundador da antroposofia, né? Da pedagogia Waldorf, que existem várias e várias histórias, escolas da agricultura biodinâmica. Então, para quem não conhece o Rudolf Steiner, né, de repente pode procurar, pesquisar no Google e aí vocês vão encontrar muitas coisas sobre o Rudolf. Então, eu precisei falar sobre as fases da vida através dos setênios, porque eu achei que a teoria dele vinha muito de encontro com aquilo que eu penso sobre cada fase do desenvolvimento. Então, para mim, assim, ficou muito nítido, né? Essas transições de uma fase para outra, ou seja, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21 e assim por diante. Então, e antes do Fios da Vida nascer, já existia um livro engavetado, que foi escrito com memórias da minha infância, de quando eu passeava na casa dos meus avós maternos. Na época, surgiu logo que eu me dei conta, né, do envelhecimento dos meus avós, que estava, já era um envelhecimento já se acentuando, e ali eu percebia uma grande diferença geracional, né, assim, eu percebia que muitas coisas já estavam se perdendo. Ou seja, as pessoas para quem eu poderia perguntar sobre essas histórias, né, elas já estavam partindo. Eu já tinha, eu já não tinha mais para quem perguntar, né? Foi ficando meio que escasso. E a gente, eu aqui, né, eu sou do Nordeste, a nossa cultura aqui valoriza muito essa coisa assim de casa cheia, de família, de conversas com as pessoas mais com mais idade. Então, naquela época, a sensação que eu tinha era como se a história ela fosse se apagando, né? Ou pelo menos ela estava se esmaecendo diante daquela rotina e da própria vida adulta que vai chegando e que a gente vai se ocupando, né? A gente vai ganhando responsabilidades. Outra inspiração também, a minha filha, né? A Carol, que hoje tem 21 anos, ela ainda pôde presenciar muitas cenas da cultura da minha juventude. Então, hoje, às vezes, eu falo para ela assim, Carol, você é uma jovem velha, né? Você é minha jovem adolescente de 80 anos. Daí, isso aguçou ainda mais a minha vontade de escrever um livro, né? De uma forma, assim, bem intensa. E essa escrita também, ela veio da escuta do cotidiano, né? De, por exemplo, eu ver a minha filha com 21 anos, né? Na época ela tinha 19 quando eu comecei a escrever, e também a oportunidade de, na fase da vida que eu estou, né? De cuidar da minha mãe também, que há 10 anos, hoje ela é uma senhora de 84 anos. Há 10 anos ela vem passando por um processo de demência, né? Então, os papéis se invertem. Hoje, ao invés de eu chamar ela de mãe, ela é que me chama de mãe. Então, isso também me estimulou muito a escrever, né? De deixar registrado, mesmo que de alguma forma as partes da minha história que estão no livro, elas são partes bem sucintas, né? Elas não são tão detalhadas, tal. É apenas uma forma sintetizada, né? E aí, aqui, eu falo também sobre um pouco dos bastidores do livro, né? Esse livro, ele foi escrito em um tempo de 2 anos, né? E ele foi sendo gestado de uma forma muito amorosa. As pessoas que cá estão, né, que já me conhecem, desde quando eu comecei a escrever, né, eu trouxe essa notícia, gente, eu vou escrever um livro. E aí eu não tinha ideia, assim, ainda tão bem estruturada.
É tanto que o próprio nome do livro só veio nascer depois que o livro estava pronto, né? A gente escreveu e não tinha o título ainda. E aproveitando, né? é, eu agradeço muito à editora Scobooks, né? Os cuidados da minha doula de livros, a Raquel Benchimol, que está aqui. Há uma ilustradora de alma, que é a Rafaela Mauro, que fez toda a parte das ilustrações, que deu vida para a capa, né? Ela conseguiu captar como eu queria essa capa. Eu falava para ela, olha, eu quero uma colcha de retalhos, mas que tenha escritos, né? E também a reescrita com a colaboração da Luísa Tebas, que também está aqui, né? Ela cuidou, assim, cada detalhe. Ela me ajudou a conectar os capítulos. Enfim, foi primordial todo esse trabalho. Então, eu sou grata pela presença constante da equipe editorial, né? Não é fácil escrever. E aí, neste processo, depois do livro pronto, foi que nasceu o livro e depois eu observei que existia um método ali. Sem uma pretensão, eu acabei observando que existia um método dentro dessa escrita, mesmo sem ser uma coisa proposital, que é o método FIO, né, que significa a escrita que escuta. Então, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês entenderem um pouco. Deixa eu só. é, Cadê? Tá aparecendo aí para todos? Pronto. Então, o que que é o método FIO, né? A escrita que escuta. Para a gente viver um processo de escrita autobiográfica, às vezes as pessoas chegam e perguntam assim: como que eu vou escrever? Como que é? São perguntas curiosas, né? E aí, assim, eu sei que a escrita ela existe em várias denominações, né? Escrita amorosa, escrita afetuosa, escrita terapêutica. Eu gosto de usar o termo de escrita expressiva, ou então escrita livre, que é uma escrita onde ela não precisa fazer sentido. Ainda hoje alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha me inspirado no livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, né? Se havia sido inspiração para o Fios da Vida. Eu falei, não, não exatamente, mas há um tempo atrás eu li esse livro e eu comecei a me aprofundar ainda mais nessa escrita livre, na escrita que não precisa fazer sentido, né? E daí eu passei a estudar mais, né? De certa forma, o livro da Júlia, ela foi uma inspiração. E aí, nesse processo do livro, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa focalizar a memória, ou seja, a escrita, ela parte da escuta. A primeira etapa é criar presença. Então, a gente precisa, né, se desconectar, silenciar do mundo lá fora, para começar a escutar o que que pulsa aqui dentro da gente, né? Então, são pequenas lembranças, são cenas da infância, são frases esquecidas. Tudo isso começa a reaparecer quando essa escrita vira espelho, né? E aí depois a gente passa por um segundo processo que é intuir o sentido. Ou seja, a memória vem, mas nem sempre vem com lógica. Eu não sei para que lugar, lá no início, né? A memória de vocês levaram vocês para a infância de vocês. Não, não sei qual foi a cena, mas inicialmente não precisa ter uma lógica. Nesse momento, a leitura do livro vai começar a convidar a essa intuição. Ou seja, o que que essa lembrança quer me mostrar, né? Qual é o significado? O que que ela conecta com minha vida hoje, né? Qual é o fio que ela puxa? Aqui nasce o insight, como se fosse uma costura invisível entre o passado e o presente. E aí, quando a gente consegue meio que estabelecer, sabe?
intuir esse sentido entre aquilo que vem de trás para o nosso presente, a gente também tem essa possibilidade de pensar no futuro, de continuar tecendo esse fio, né? E um outro processo é o processo de organizar com afeto, ou seja, ao final, a escrita ela vira o fio propriamente dito e cada palavra passa a ser uma escolha nossa. O caos da lembrança acaba se organizando, não para virar simplesmente, vou escrever um livro, um documento, algo, né? Mas não, mas para virar cura emocional. Isso ficou claro para vocês? E se de repente eu estiver falando muito rápido, né? Eu gosto de falar bastante. Vocês me sinalizem. Se tiver alguma pergunta, vocês também podem me perguntar, certo? Deixa eu só admitir umas pessoas que estão chegando. É, Então, dentro desse exemplo que eu trouxe, né, do método FIO, eu vou dar um exemplo prático, rápido, que atravessou esses três tempos na minha vida, observando isso, né, porque eu construí também a minha linha da vida, por exemplo. Então, a separação de meus pais, quando eu tinha 3 anos e meio, e a minha separação do meu primeiro marido, quando a minha filha também tinha 3 anos e meio. Então, eu comecei a observar alguns padrões que se repetiam, né? Eu comecei a ter insights, né? E aí, mais para frente, eu vou explanar mais sobre isso, né? E aí vocês vão começar a entender esse processo. Então, aqui, a escrita, é bom mesmo. Alguém falou, bom, sugiro que fechem os microfones. Quem puder fechar, tá bom? Aqui a escrita, ela não é uma técnica, né? Ela é travessia. Esses três tempos, eles viram experiência, né? Depois eu vou ler o chat e aí eu vou responder vocês, tá bom? Alguém perguntou sobre a escrita terapêutica. E aí, como que é a estrutura do livro, né? Eu não mostrei aqui, né, para vocês, mas aqui está o livro, né? É, a, O livro ele tem duas partes, né? A primeira parte, que é a parte onde existem a apresentação das ferramentas, as instruções de como usar o livro, como enriquecer essa escrita, porque aqui eu trago é, várias formas, né, criativas de você desenvolver a escrita, usando um pouco da criatividade, da ludicidade. E tem também a parte teórica, fala sobre a escrita autobiográfica. Eu trouxe também dois estudos de casos, né? E temos a segunda parte, que são os 10 capítulos, né? São 10 setênios. Após cada setênio, onde eu trago um pouco, eu falo um pouco sobre o desenvolvimento daquela fase, né? O que que essa fase, por exemplo, alguns setênios, eles se espelham, né? Tem uma fase lá da vida adulta que é como se fosse o espelho da adolescência, só que de uma forma diferente. Então, a gente vai fazendo esses paralelos, né? Após essa leitura, existem algumas reflexões que é justamente através dessas reflexões que vocês vão poder escrever, porque quando as pessoas chegam e perguntam sobre como que eu começo a escrever, então as perguntas elas direcionam como você vai desenvolver essa escrita, né? E depois tem uma espécie de diário meu pessoal, que já é meio que convidando, né, vocês com o meu modelo a também ser inspiração. O livro, o livro, ele apresenta a ferramenta linha da vida, né? A linha da vida, ela nos ajuda a organizar, a estruturar a memória. Ela ajuda a visualizar este fio que atravessa o tempo. Ou seja, há muitos anos eu comecei a usar intuitivamente essa linha da vida em meus atendimentos psicanalíticos, né?
E assim, nessa prática foi muito perceptível como a ferramenta ela é estruturante e ela é organizadora daquilo que antes, para muitas pessoas, parecia um caos, né? Porque assim, vocês imaginem que a nossa mente, né? Eu imagino que a gente carrega uma nuvem, né? Que fica na nossa cabeça com um volume muito grande de pensamentos. E são pensamentos, né? São coisas, são preocupações, a gente remoe muito as coisas, né? Outra coisa também que eu sempre falo, que algumas abordagens pedem para a gente não ficar focada no passado, né? Mas aqui essa construção da escrita autobiográfica não é para você ficar presa no passado, mas é para você entender. É para você entender como esse passado moldou você, né? Então, Você quer colo, neném? Uhum. gente, quem puder mutar aí os microfones. Então, às vezes, o próprio paciente, ele pede para revisitar ou acrescentar acontecimentos na sua linha do tempo, na sua linha da vida, né? E é muito incrível isso. E aí, com o desenvolvimento da escrita do livro, eu desenvolvi e aprimorei essa ferramenta. Eu senti essa necessidade, porque daí já não era mais só intuição, né? Eu tinha que mostrar para as pessoas, estruturar isso para que pudesse ser usado por outras pessoas. Então, hoje eu posso dizer que ela, nessa prática de quase 10 anos, né, ela é validada na minha prática clínica, a linha da vida. E aí, eu vou ler. O livro também tem poemas, tá, gente? Eu não sou poeta. A Dani Brandão, que está aqui, é poeta. Inclusive, ela tem livros, vários livros. Eu não sou poeta, mas eu me atrevi a escrever algumas coisas, né? Então, eu vou ler um trechinho, que está na página 172, que pertence à entrada do meu setênio. Porque eu acabei de entrar em um setênio, né? Eu completei 49 anos. Então, é o setênio que vai dos 49 aos 56. Então, eu estou novinha nesse setênio. E eu escrevi assim, ó, rascunhos de outono. Os diários já não precisam de cadeados. Não há mais segredos entre mim e o papel. Agora escrevo para acolher, para regar o que já plantei. As palavras já não gritam, elas conversam baixinho comigo. E na calma dos dias descubro que a vida também se reescreve. O que antes eram folhas em branco, agora são galhos entrelaçados. Minha escrita carrega o peso do vivido, mas dança leve com o vento. Já não escrevo apenas para entender, e já deixo rastros suaves para aqueles que virão. Cada palavra já cumpriu seu papel, mas ainda há espaço para novas histórias. Então, eu posso afirmar para vocês que o livro, ele não é só leitura, ele é uma travessia, sabe? E o quanto isso é significativo, né? Outro dia, eu convidei uma amiga, a Mônica Tavares, né, para a gente ter um chazinho virtual. Vira e mexe, a gente conversa. E eu falando assim, poxa, esse livro, ele me retrata, assim, de uma forma, né, que é justamente o que eu quero fazer para o futuro, para a minha velhice, o meu envelhecer, né, a minha longevidade, que é justamente costurar, é bordar, é cultivar, né? A minha casa, como vocês veem, ó, é cheia de plantas, né? Eu agora estou nessa fase. E assim, essas coisas, antigamente a minha mente ela era muito poluída, eu me achava uma pessoa muito criativa, mas assim, eu era muito inquieta.
isso me deixava agitada. Não que eu ainda não seja hoje, eu ainda tenho muitos traços disso, né? Mas eu aprendi a pausar, eu aprendi sabe, a ter momentos onde eu não faço absolutamente nada. E isso é tão libertador. E antigamente, se eu fosse fazer isso, era como se eu tivesse sendo uma pessoa irresponsável, preguiçosa, né? Eu imaginava que as pessoas iriam, sei lá, me julgar. Então, eu tenho aprendido isso, né? E aí, junto com o livro, também nasceu uma camada sutil, que é o jogo Fiando a Vida, que está no forno, que está sendo gestado, né? Sem dar aqui muitos spoilers, né? Porque ele ainda está nessa fase de criação. Existem grupos de cartas, né? Cartas de conceito, que vão falar sobre essas fases da vida de uma forma mais condensada. Existem cartas de sintonia, que incluem os sentidos. E existem também cartas ilustradas ou oraculares, né? Para quem gosta dos oráculos, né? A Dani Brandão também tem um oráculo lindo e maravilhoso. E aqui eu quero falar para vocês sobre como a escrita e a ludicidade elas se entrelaçam, né? Eles se entrelaçam porque ambos nascem do mesmo lugar, que é o brincar, mesmo que sério na nossa vida adulta, né? É o brincar da alma. A escrita, ela recolhe memórias. Ela dá forma àquilo que parece muitas vezes disperso para a gente. Ela acolhe os nossos silêncios e ela transforma tudo isso em palavra. Já a ludicidade, que eu trago um pouco disso no livro, a ludicidade abre espaço para a nossa imaginação. E é uma imaginação que não precisa ter uma lógica, não precisa ter uma explicação, ela só acontece, né? Então, quando ambas se encontram, acabam criando uma experiência que não é só essa parte racional, nem é apenas emocional, né? Mas é vivencial mesmo. Por quê? Quando a gente escreve, nós somos convidados a brincar com as lembranças, né? A gente acaba rearranjando esse passado, como quem a gente montasse um quebra-cabeça. Eu sempre falo, a nossa vida é um grande quebra-cabeça, porque muitas vezes algumas pessoas, eu pelo menos quando eu pego um quebra-cabeça, né, eu vou juntando pelas bordas, vou fazendo meio que a moldura, cada um tem um jeito diferente. E cada pecinha conta um pouquinho da nossa história. E às vezes, para você entender a sua história, às vezes falta uma pecinha, é, às vezes você até perde uma pecinha do seu quebra-cabeça, né? E o quebra-cabeça fica dando mais quebra-cabeça porque não fecha, a conta não fecha. Ou também eu sempre falo, a nossa vida é uma grande coxa de retalhos, porque a gente precisa costurar esses retalhos. Então, enquanto que escrever tudo isso, no brincar, surge a liberdade de escrever, sem essa cobrança, né, de que tudo precisa ser perfeito. A gente não tem esse peso do que é certo, do que é errado. Ou seja, a escrita junto do, da ludicidade, né, você consegue desenvolver uma escrita sem julgamentos. Ou seja, porque você pode ser quem você é, ninguém vai te julgar, né? Então, é como costurar um tecido de memórias, onde cada ponto é uma palavra, né? Cada cor, cada gesto, tudo isso é história. Então, a escrita, ela ganha leveza. E o brincar, ele ganha profundidade. Porque a gente vai em lugares inimagináveis, justamente porque a gente não vai ficar se questionando quando a gente consegue brincar, né? O lúdico. Então, por isso que no livro Fios da Vida, a escrita é o caminho, né? E a ludicidade é esse fio colorido. Algumas pessoas vão dizer que está um pouco cinza, sem cor, né? Mas a gente vai procurar dar cor para isso. E é esse fio que permite a gente atravessar esse caminho sem medo. Então, juntas elas tornam o processo de recordar e registrar a própria vida, não apenas como esse trabalho, né, de memórias, mas um ato criativo e que também é curativo, né? Alguém perguntou sobre a escrita terapêutica. A escrita, ela se torna terapêutica.
quando tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês começa a fazer sentido, a dar sentido, né? Então, assim, hoje, nesse dia, que é tão especial, o Fios da Vida, né, o livro, ele está oficialmente em pré-lançamento, depois de 2 anos. Então, como que vai funcionar, né? A gente tem uma página que, inclusive, deve estar sendo liberada agora, a página de vendas. Os envios do livro, eles serão prioridade pelos os próximos dias, as próximas semanas, né? Eu vou precisar também ter um prazo, porque algumas pessoas aqui já sabem, né? Eu cuido de tudo pessoalmente e eu me demoro, sim, nos detalhes, né? Os pacotinhos, são muito carinhosos e principalmente com fios da vida. Então, vai haver algo assim bem amoroso dentro desse pacotinho que vocês vão receber. Eu criei também 2 combos, que são bem especiais, que é o kit acolher. Aqui, algumas pessoas, né, que são do Leitura Compartilhada, eu tenho um projeto chamado Leitura Compartilhada. Ele foi criado na primavera de 2022. Então, agora em setembro farão 3 anos. A gente está indo para a 9ª edição. E com a chegada do Fios da Vida, eu estou criando uma edição especial dentro desse projeto meu, que é o Leitura Compartilhada. Lá a gente somos mais de 60 mulheres. Acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas, né? Ficam gravados. Quem participa do portal pode acessar todas as versões anteriores e a gente lê livros, né, que constrói algo na nossa vida, né, que traz muita prática para a gente. E aí eu criei essa versão especial do Leitura Compartilhada, né? Com 2 opções. Um acesso que vocês pagam uma única vez, ele é semestral, né? O Leitura Compartilhada com a autora, durante 10 encontros. E aí eu vou explicar como que isso vai acontecer, né? Que esse é o kit acolher. E tem a possibilidade de um kit mais robusto, que é o super acolhedor, que aí essa leitura compartilhada ela é um acesso por um ano. E tem também mais um livro físico, ou seja, são 2 livros. Você pode adquirir o seu e presentear outra pessoa, né? Então, hoje, o Fios da Vida tem também o kit poético, que é só quem quer. Ah, não, Lani, eu só quero ler e eu mesma quero guiar esse processo, né? Então, o preço de capa dele, hoje ele está por R$ 97, só que no pré-lançamento ele está com desconto, ele vai ficar por 89, tá? E na escolha desses combos, o que é que nós teremos? Uma experiência única no leitura compartilhada, que eu criei chamado Retalhos da Vida, um painel de memórias bordadas. Ou seja, é uma edição especial desse projeto que eu já tenho, né? E nessa edição, todas que estão aqui serão convidadas a escutar não só com os olhos, lendo, escutar com os olhos, lendo, né? Mas com as mãos, costurando e escrevendo. Então, o que que isso como assim, Lani? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho um coração, né? Eu vou estar enviando uma lista com sugestões, de materiais, tudo coisa simples. Quem não tem um retalho em casa, né? Quem não tem um paninho, que possa recortar, né? Agulha, tesoura, ou seja, o que a imaginação permitir. Botão, zíper, fita, papel, enfim, a criatividade não tem limites. E aí eu vou passar o molde desse trabalho, né? Eu já comecei o meu aqui, aí eu já vou contar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com ele. Então serão 10 retalhos, aonde para cada encontro um retalho vai simbolizar um setênio. Ou seja, no nosso primeiro encontro a gente vai ter um tema e a gente vai, enquanto vocês me escutam, vocês vão costurar o seu retalho daquele setênio. Ah, sei lá, de 0 a 7. Olha, sabe o que que eu tenho guardado em casa? Eu tenho uma fralda minha de quando eu era bebê. Minha gente, vocês têm noção do que é vocês terem uma fralda? Então, eu acho que eu posso recortar um pedacinho dessa fralda e eu vou costurar no meu coração.
E aí, esse ato, né, de costurar vai estar dando, sei lá, um input assim para nossa mente, para a gente recordar mais. Então será algo assim bem, bem bonito, bem gostoso de viver. E aí o que que aconteceu? Eu fui inventar de passar o ferro. Aqui não dá por causa da luz, mas o ferro demorou um pouquinho aqui e queimou. Aí eu fiquei assim, nossa, eu fiquei com uma dor, poxa, queimou. Eu falei, mas olha, isso daqui já faz sentido para mim, sabe? Quantas coisas acontecem na nossa vida que aí eu já tinha costurado uma parte, né? Então, quantas coisas acontecem que a gente não pode retroceder, a gente não pode, fica lá aquela mancha, fica aquela cicatriz, às vezes, né, uma ferida aberta que sara, mas fica ali aquela marca. Então, eu só olhei e aceitei. Aqui tá uma marcazinha. Depois eu vou tentar, né, pensar o que que aconteceu em algum momento da minha vida, né? Que eu não consegui apagar. E aí eu vou costurar assim mesmo. Então, depois que todo esse trabalho tiver concluído, então vocês podem colocar lá num quadro e ficar olhando assim. Você já vai ter um livro autobiográfico, né, contando um pouco da vida de vocês, da experiência de vocês, e vai ter um processo ali impresso, né, um coração costurado. Então, dentro do o que que está incluído dentro do leitura compartilhada, né? A leitura guiada, são encontros online a cada 15 dias, via Zoom, ficarão gravados. Eu ainda irei estruturar um calendário dos encontros, pois eu quero que, assim, que todas as pessoas iniciem essa jornada já com o livro em mãos. Ainda não existe uma data para começar, mas eu acredito que em meados de setembro, talvez depois da segunda quinzena, né? E vamos ter essa escrita simbólica, essa escuta sensível, né? Esse ritual de costura inspirado nos setênios. Você vai receber uma lista com essa sugestão dos materiais, vai criar esse coração costurado, né, com as suas memórias, vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, aonde assim vai poder ocupar um espaço de escrita viva, no seu próprio tempo, em uma boa companhia, em um grupo de mulheres. Acho que quem está por aqui do Leitura Compartilhada, depois eu quero que abra o microfone e fale um pouquinho sobre a experiência do que é viver isso, né? E o quanto isso é muito simbólico para a gente, é o quanto estar toda sexta-feira ali junto é importante. Então, assim, se esse livro te chama, né, que ele te encontre com tempo e com coração, sabe? Para mim é uma alegria, né, ter estado aqui com vocês. Eu vou agora abrir um pouco para que vocês possam fazer perguntas, se tiverem dúvidas. E aí, quem quer falar? Brígida, oi, Oi, Lani. e aí? É muita alegria, né? Te parabenizar pelo feito, né? Fico feliz por ter acompanhado, de certa forma, indiretamente, um pouco desse trabalho durante os processos de leitura compartilhada. E dizer assim que quem participou do grupo de leitura compartilhada, quem tem participado, de certa forma, pegou todo esse processo, né? A gente até analisou, revisou algumas partes do livro, a gente foi, de certa forma, privilegiados por ter tido contato com esse material ainda lá atrás, né, desde o ano passado que a gente vem, né, nesse processo. Então, assim, eu fico feliz de ver todo esse processo, como ele nasceu, né, a forma que você foi dando, o sentido e o significado para nós, porque em algum momento isso também fez parte da minha vida, né? Eu também nas minhas escritas, né, trouxe para o meu trabalho também como terapeuta. E como cidadã, como pessoa, como mãe também, fez parte da minha vida, né? Nas minhas escritas. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento. Gratidão, Brígida. Brígida também é poeta, né?
Quem mais? Dani Brandão, quer falar um pouquinho? Vou abrir o chat aqui depois para dar uma lida. E aí, cadê? Tá mutada, Dani. Hum. Não, engraçado, não tá Eu mutada. acho que agora foi, não Agora foi? foi, agora É o meu foi. fone de ouvido que às vezes dá isso. Mas eu também quero, né, te parabenizar por esse processo lindo. Tenho certeza que será uma travessia muito especial essa, feita com muito afeto, com muito carinho, com muito cuidado, como tudo que você faz e cria, assim. Já estou convidada e encantada, assim, com esse método que você criou, curiosa para ler suas memórias também e para ir puxando os fios das minhas aqui também. Parabéns. Obrigada, Dani. Obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui o chat. É, Shirley de BH, Minas Gerais. Márcia de São Paulo. Renatinha acho que já saiu. É, Marcinha. Nossa Senhora do Socorro Sergipe. Adriana Dantas. Cadê a Adriana Dantas? Cadê a câmera, Adri? A Mônica perguntou, né, se era uma escrita terapêutica. Não necessariamente é uma escrita terapêutica, né? É uma escrita autobiográfica, expressiva, livre e que pode se tornar terapêutica, né? Luísa Tebas, né? Cadê? A Renatinha também precisou sair. Cleusa, obrigada, Cleusa. Cleusa quer falar um pouquinho. Cleusa é psicanalista. Oi, Cleusa. Oi, boa noite. Só parabenizar, né, Lani? Esse trabalho lindo. Amei essa capa, muito convidativa mesmo. Dá vontade de entrar lá dentro. É uma coxa de retalhos, né, que vai para outra página. E essa expressão aí que você usou, né, do coração costurado. Nossa, quando você falou assim, né, coração costurado, meu Deus, é mesmo uma história minha, né, que meu coração vai ser costurado ali cada pontinho da minha vida, né? Nossa, achei assim de uma sensibilidade muito grande. E assim, você é uma mulher que me inspira. Desde que eu te conheci ali na leitura compartilhada, cada livro, cada o período, né, que a gente passa ali de leitura, de conversas, nossa, é muito bom. E estou muito feliz por você, viu, Lani? Parabéns para alguém escreveu aí pela sua coragem de mostrar isso ao mundo, que são muitos têm esse conteúdo dentro de si, né? Mas não tem coragem de mostrar para o mundo, e você teve, então, parabéns. Pois é, foi um processo. Está sendo um processo, né? E a gente imagina assim, poxa, nossa, eu terminei de escrever. Alguém me falou hoje, é, é um fruto, né? Mas ao mesmo tempo é uma semente. Terminar de escrever, floriu ali, mas é uma semente que está sendo plantada. Agora a gente precisa entregar para o mundo, né? Então, eu espero muito, assim, que todas vocês possam ser multiplicadoras, aí saiam degustando e espalhando isso, porque é muito bom. Aquilo que faz bem para a gente quer que isso se estenda para outras pessoas, né? Então, fez muito sentido para mim. Eu tenho certeza que, pelas fases, né, que vêm pelo futuro, nossa, é muito gigante isso. Gente, eu tenho um filho no mundo que eu costurei, então quero que isso chegue para mais pessoas. A Dani falou, a poesia habita todos nós, habita mesmo, viu? E às vezes a gente tem até coisas, né, que são poesia, mas a gente não se dá conta que é poesia, né? A Raquel é poetisa sim, muito lindo mesmo, minha tia, Alzeide, Adriana.
Bom, o link da página, né, está aí para vocês. A gente vai colocar lá no grupo também. É, alguém mais quer falar? Valda, Mônica Kestner, é assim que pronuncia? Oi, 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 então, Adriana, vai falar mais alguém? Eu ia falar, mas eu espero qualquer mas coisa. tem problema não, todo mundo aqui vai poder falar. Já que você, já que você abriu aí, vamos lá. Aham. Só para parabenizar, Lani é uma amiga querida que quando eu cheguei na cidade de Salgueiro me acolheu muito e eu fico muito feliz, né? A gente te ama e a gente quer o teu bem, quer ver você crescer e essa nova etapa da sua vida deixa a gente feliz também. Mãe, eu estava até agora querendo entrar, mas como ela não sabe mexer em aplicativo, eu acredito que ela não tem o Zoom baixado, né? E aí eu Sim, falei, não se preocupe, não, eu vou avisar para ela. Aí ela, sou ok. Aí a bichinha ficou toda preocupada. mas Mas ela vai. enfim, que Deus te abençoe, amiga. Parabéns, assim, Obrigada. sucesso. E depois eu vou garantir meu livro, né? Também. Muito obrigada, amiga. A Adriana é psicóloga, uma querida. Obrigada. Acho que foi Valda ou foi Mônica? Foi Mônica Kestner, né, que ia falar? Aí, Valda tá na. Não, Quer você falar, perguntou, Amanda? né, no nome, esse nome, eu É, vim, porque eu vi lá no Instagram, me interessei. Eu faço parte, na verdade, agora estou meio afastada de um grupo, chama Grupo Mulheres do Brasil, e lá a gente fez um curso de mediação, de leitura. E a gente tem um grupo de literatura, de leitura, de apresentação, mas eu achei a tua proposta super diferente, aí por isso que eu fiquei assim interessada, sabe? Me chamou muito essa. E quando você mostrou da costura, assim, é uma coisa que me vem muito. Eu não costuro, mas eu amo coisas de costura. sim. E eu É, acho muito significativo, eu achei a proposta bárbara, quem sabe? pois é, né? Eu nem sei assim explicar, né? Ela só foi nascendo. Hum, Na verdade, eu sou filha de costureira, né? E aí, quando foi final do uhum. ano passado, uma amiga, a Marina Brandão, ela fez uma jornada, convidando para o bordado. E aí eu resolvi embarcar. Ela já tinha feito uns outros convites, né? Mas eu ainda não tinha conseguido. E aí eu aprendi a bordar, né? Então, assim, foi muito gostoso. E aí veio essa ideia, poxa, não vai ser bordado, né? Até porque eu não tenho uma técnica, né? Eu aprendi muito básico. Mas vai ser costura, né? Eu sou filha de costureira. Então, por que não pensar assim, em costurar esse coração? Isso é muito simbólico, muito simbólico. É, Valda, agora, agora dá. Opa, opa, eu vou aproveitar. Boa noite a todas. Eu sou psicóloga também, estou fazendo transição de carreira agora. E eu abri um espaço terapêutico chamado Ateliê Terapêutico, não só uma sala para atendimento, porque eu trabalho também com dança circular. Também sou filha de costureira, mamãe costura desde muito cedo. Eu moro em São Paulo, mas sou nordestina também, mamãe. E eu gosto muito de fuxico. Para o meu ateliê terapêutico, eu fiz umas cortinas bem bacana com fuxico. Eu também faço esse bordado aí que você faz, o pet aplique, que a gente chama de pet aplique, né? E eu invento muitas coisas de costura porque sou autodidata. Isso vem da família. A mamãe também costura, né? Uhum. Então, assim, me chamou muito a atenção o seu chamado do livro, porque eu gosto muito de escrever também, mas nunca escrevi assim dessa forma que você trouxe no livro. Escrevo bastante, mas coisas aleatórias assim. E eu estou fazendo uma pós-graduação aqui em São Paulo, que chama pós-graduação em psicologia transpessoal, que é abordagem integrativa transpessoal. Sim, Então, a transpessoal, a gente trabalha com, ela tem mindfulness, ela tem dança circular, práticas integrativas, escrita terapêutica, enneagrama, interpretação de sonhos.
entra Freud, Jung, Rogers, entra muita coisa. Então foi assim um achado esse livro teu, porque eu estou no momento de iniciar a clínica, tenho um grupo de mulheres lá trabalhando e assim foi bem interessante. Estou doida para ver, para poder começar a costurar aí memórias também com você. Enfim. É, exatamente. Ele tem essas ferramentas, né? E ele pede muito essa coisa, né? De você poder explorar a criatividade, né? Porque a criatividade, ela tá aqui dentro. A gente só precisa, né? Da pontinha do iceberg. Então, talvez o livro, ele tenha essa função também, né? De poder fazer com que você... Eu já fico imaginando ele assim não só online, né? Mas, sabe assim, uma roda de mulheres, e aí todo mundo ali costurando e falando sobre esse tempo, né? E aí eu acho que quando a gente se sente em um local seguro, é partilha. É terapêutico, mesmo que a pessoa ela vá construir sua história ali na sua intimidade, tem coisas que é só dela. De repente pode ter situações que o livro vai inspirar a pessoa a escrever um livro, né, mesmo assim, para o mundo, como também só uma recordação para guardar, para ajudar a organizar a mente, ou então para deixar para os filhos. Enfim, eu fico imaginando assim muitas possibilidades, né? A Dani perguntou se os encontros serão às sextas. Então, como a gente vai costurar, eu imagino que os encontros serão pela manhã, mais ou menos no período assim das 10 horas, de 10 ou 11 horas, nas sextas, a cada 15 dias. Eu acho que é tempo suficiente que a gente tem para maturar tudo o que vai ser visto ali e poder desenvolver com tranquilidade essa escrita, né? Eu acho que é um tempo bem suficiente. Que mais? Quem mais quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Bom, eu vou ler um pouco aqui para a gente encerrar, né? Eu tinha me comprometido de não ficar muito tempo, né? Para não ficar cansativo. Eu vou ler um trechinho só do prefácio, né? Que foi a Ana Holanda que escreveu. Eu sou muito admiradora, né? É uma outra apaixonada pela escrita, a Ana, ela tem vários cursos e livros, né? E ela escreveu assim: a escrita é ponte com o outro. É nisso em que acredito. Só que antes de encontrarmos o outro por meio de palavras, é preciso reencontrar-se. Gosto de pontuar a palavra reencontro, porque, para mim, esta forma de escrever em que a gente se vasculha internamente nunca nos deixou, mas costuma facilmente estar abandonada, embaixo de uma pilha de aprendizados, que nos torna uma ausência na própria escrita. O que Lani faz lindamente neste livro é promover essa reconexão, refazer esse elo, limpar a poeira externa, expulsar as traças, abrir o caminho para que possamos aprender mais sobre quem somos. Então é isso, gente. Oi, Rosicléia. Oi, Lene, tudo bem? Tudo Consegui bom? entrar agora há pouquinho, que eu estava na aula de pós, doida para entrar e não conseguia, e não sabia o que eu fazia, mas ainda bem que quando eu entrei, cliquei e deu certo. Ai, que bom. Eu fiquei muito chamada no seu livro. Como eu tinha te falado antes, eu também escrevi um capítulo de um livro, mas voltado mais para a educação. Eu sou pedagoga de formação e coordenadora pedagógica de atuação. E seu livro me chamou muito. Também tenho participado de um grupo terapêutico, que a minha terapeuta é transpessoal, acho que uma moça falou aí agora há pouco, é um trabalho muito bacana, ela é da Bahia, inclusive, e esse caminho dessa escrita veio num boom, assim, daquele, a partir do livro o Agora, do Carton, né? E aí depois a gente foi fazendo um percurso tanto formativo do clube de leitura como terapêutico individual. E aí eu saí um pouquinho agora porque a pós está me tomando bastante tempo, então eu estou bem mexida porque eu não estou
passando na terapia, mas está fazendo bastante falta, mas eu tenho conversado um pouco com ela. E aí estava nesse percurso daquele livro Caminho do Artista, que tem essa questão da escrita terapêutica, que você escreve 3 folhas por dia e você vai, né, o que vem, e foi Sim. muito, assim, bacana. E aí, quando eu vi o seu chamado, porque falei, nossa, tem coisas que vai conectando na vida da gente, e a gente não vai sabendo por quê, mas vai fazendo muito sentido, né? E agora, quando você colocou que o encontro é de sexta de manhã, eu trabalho o dia todo. Eu falei, e agora? Vai ficar gravado, não se Mas preocupe. vamos ver como a gente vai conseguindo conciliar aí a pós e essas novas caminhos que a gente quer trilhar para a vida da gente. Mas gratidão. Quando eu fiz o meu curso, a minha trilha de bordado com a Marina Brandão, né, era num horário também que às vezes eu não conseguia. Mas aí quando eu ia assistir na reprise, ela mandava um molde antes, né, do que a gente ia precisar fazer na aula. Então eu ficava ouvindo e já costurando, bordando ali o que precisava bordar. Então assim, quanto a isso, não se preocupe. Acontece o processo do mesmo jeito. E aí, depois dessa costura, né, que a gente consegue fazer, a mente, ela vai passar por aquele processo que eu falei aqui, né, que eu acho que você vai precisar assistir na reprise, que é sobre a questão da evocar a memória, né, para fazer esse resgate, porque as reflexões, a cada final do capítulo, consegue fazer muito bem essa evocação das memórias. E eu sempre indico também que, por exemplo, se você está fazendo o primeiro setênio, de 0 a 7, você achou que terminou, você deixa 2 folhas em branco e aí você vai para o próximo. Porque em algum outro momento você vai lembrar de alguma coisa, e aí você pode voltar lá e você vai tecendo essa história, sabe? Então, assim, sempre tem coisas que, ora você está lá atrás, ora você está na frente. É tanto que, por exemplo, eu estou nesse setênio dos 49 a 56, mas quando eu cheguei, me peguei no meu setênio, eu falei, e agora? Como é que eu vou continuar esse diário com os setênios que eu ainda não vivi? Então, eu me projetei. Eu pensei, tá bom, eu vou escrever uma carta quando eu tiver 70 anos, mandando essa carta para mim, né? Então lá, por exemplo, eu tenho netos, a minha filha está aqui, a Carol, né? Mas assim, você pode também se projetar nessa escrita, meio como se você já tivesse ali criando um planejamento, sabe? Um desejo, uma meta. Então é muito simbólico. É como se fosse um tratado ali que você já está fazendo. O que mais, gente? Então é isso, meninas e meninos, né? Tem o Eduardo e o Ed aqui, José. Eu agradeço a participação de vocês, né? De estarem comigo hoje nesse momento assim, que para mim é de muita alegria. Vai ficar gravado, a gente vai estar colocando lá no grupo. O link está disponível já para reservar. E logo em breve, né? Quem decidir entrar nessa trilha, nessa jornada a gente vai entrar em contato e vamos costurar o nosso coração, né? Aí chegou uma tia minha aqui, olhou assim e disse: se fosse eu fazia isso aqui diferente. Eu falei, mas a história não é sua. Essa é a minha história, é assim que eu sei fazer. Então, às vezes já precisou eu desfazer um ponto, entende? Então, assim, isso tudo remete à nossa vida, né? É isso. Então, gratidão, gente. E a gente encerra por aqui. Gratidão você e parabéns, viu? Um abraço. Obrigada, obrigada, Valda. Obrigada a todas vocês. Gratidão, uma boa noite. Boa Boa noite. noite.